Omissão de socorro no trânsito é coisa séria. Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante delicado, mas que é muito importante, pois serve como alerta para todos os motoristas e pedestres: a omissão de socorro no trânsito. Afinal, você sabe quais são as consequências que essa atitude pode acarretar para o motorista? E é isso que eu vou falar a partir de agora. Mas claro, antes de seguir, eu convido você para que se inscreva aqui no canal para ficar sempre por dentro de todos os nossos conteúdos que nós semanalmente colocamos aqui. Compreender a legislação de trânsito e ter a ciência de todas as consequências que pode acontecer é o primeiro passo para tornar o nosso trânsito mais seguro. Você sabia que quando alguém se envolve em um acidente de trânsito e foge do local sem prestar socorro, além de caracterizar uma infração, essa atitude também pode configurar um crime de trânsito? A omissão de socorro no trânsito pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, quando alguém envolvido no acidente deixa de prestar o imediato socorro à vítima ou deixar de solicitar ajuda, como bombeiros, polícia ou ambulância. Quanto a prestar socorro, é preciso ter bastante cuidado aqui. Isso não significa que o sujeito deva colocar a vítima no seu próprio carro e levá-la para um hospital. Essa atitude, aliás, ela é totalmente equivocada e pode ser perigosa. O que não pode ocorrer é uma total inércia daquele que tem a obrigação legal de tomar alguma providência em prestar socorro àquela pessoa em situação de vulnerabilidade. Há mais de um artigo no Código de Trânsito para tratar sobre esse assunto. O artigo 176 aborda as atitudes que geram multa ao condutor que deixa de prestar socorro à vítima. É importante ressaltar que essas atitudes elas devem ser tomadas somente se o condutor tiver condições físicas e mentais de agir. Portanto, caso ele não tenha sofrido alguma consequência com o acidente também, por exemplo. Essas atitudes que podem configurar infração são deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, deixar de adotar providências no sentido de evitar o perigo para o trânsito no local, deixar de preservar o local de forma a facilitar o trabalho tanto da polícia como da perícia e deixar de adotar providências para remover o veículo do local quando determinado por um policial ou um agente de trânsito, aqui já sob essa orientação. Também temos deixar de se identificar ao policial e de lhe prestar informações necessárias para a elaboração do boletim de ocorrência. Bem, todas essas situações configuram uma infração de trânsito de natureza gravíssima. A penalidade gera multa multiplicada por 5 vezes, chegando a quase R$ 1.500. E a suspensão do direito de dirigir? Já o artigo seguinte, o 176, aborda outra situação em que o condutor pode ser multado pela omissão de ajuda em acidentes. Nesse caso, a infração será gerada quando o condutor deixar de prestar socorro à vítima, mesmo quando solicitado pela autoridade de trânsito. Aqui, a infração é de natureza grave, com multa como penalidade. Os artigos 176 e 177, portanto, tratam sobre as infrações que o condutor pode estar sujeito pela omissão de socorro. Já as penalidades por acidente com vítima, entretanto, podem ficar ainda mais pesadas. Isso porque, dependendo da gravidade do acidente e da conduta do motorista, deixa-se de ser aplicada a medida administrativa e a ocorrência passa a ser classificada como crime de trânsito. Há uma série de artigos do CTB que tratam sobre como e quando o condutor pode ser preso por omissão de socorro no trânsito. Para começar, o artigo 302 aborda que, se o condutor acaba praticando homicídio culposo em um acidente de trânsito, ou seja, quando não há intenção de cometer aquele acidente ou aquele resultado, ele poderá sofrer uma pena de detenção por um período que pode variar de 2 a 4 anos. Além disso, ele também poderá ser proibido de voltar a dirigir novamente. O artigo ainda menciona que, se o motorista deixar de prestar socorro à vítima, nessa situação, mesmo em caso de morte, a pena poderá ser aumentada de 1/3 à metade do período estipulado. Já o artigo seguinte, o 303, se refere aos casos em que o acidente gera lesão corporal culposa, novamente quando não há a intenção de cometer o resultado. Nesse caso, o condutor poderá sofrer pena de detenção de 6 meses a 2 anos e também poderá ser proibido de voltar a dirigir. Se o condutor envolvido em um acidente deixa de prestar socorro, ou caso não possa tomar nenhuma atitude do tipo, por estar machucado, por exemplo, deixa de solicitar ajuda de autoridades, ele também poderá ser detido. É o que menciona o artigo 304 do Código de Trânsito. A pena é a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, caso o fato não constitua elemento de crime mais grave, por exemplo. Aqui é importante mencionar o que determina o parágrafo único do artigo. Caso outra pessoa, que não o condutor, solicite ajuda ou a vítima tenha sofrido apenas ferimentos leves, ou, em um caso extremo, a morte instantânea,
isso não irá isentar o condutor de cumprir a sua obrigação de prestar ajuda. Por fim, o artigo 305 também traz uma outra atitude que pode levar o motorista à prisão, quando ele se afasta do local do acidente para fugir da responsabilidade. A detenção poderá ser de 6 meses até 1 ano, ou, dependendo da gravidade da situação, poderá ser apenas aplicada a multa. Como você pode ver, a omissão de socorro é fator agravante em qualquer situação. Uma penalização pode, ainda, ser somada a outras e a tentativa de isentar-se da responsabilidade por um acidente de trânsito com vítima pode render um bom tempo de detenção. Por isso, seja qual for a gravidade do acidente, a situação e as pessoas envolvidas, a atitude correta a se tomar é prestar ou solicitar ajuda, mas nunca fugir do local do acidente. O motorista somente estará ileso da prisão em flagrante ou do pagamento de fiança se prestar socorro à vítima. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sanado todas as suas dúvidas sobre omissão de socorro no trânsito. Se você estiver passando por algum problema relacionado ao assunto, entre em contato com a nossa equipe aqui da Dr. Multas por meio do primeiro link que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Nós faremos uma análise totalmente gratuita da sua situação. E por fim, eu reforço o convite para que você se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todos os nossos próximos conteúdos. Um abraço e até mais!